Olá, graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e esse é o canal O Adorador por Excelência. Eu quero agradecer por todos que estão ajudando o canal, estão compartilhando, estão fazendo a sua inscrição, ativando o sininho, dando like, que você continue abençoando o canal, tá bom? Que Deus abençoe muito a tua vida e a tua família. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O tema da mensagem: a obediência garante a vitória. Um subtema: obedecer é melhor do que sacrificar. Entre outras coisas, a pesca maravilhosa destaca a divindade de Cristo e o favor de Deus para com aqueles que estiverem dispostos a obedecer incondicionalmente a sua palavra. A base do suprimento de Deus é a fartura e a abundância. Antes de o Senhor nos conceder uma grande bênção, nossa fé é posta à prova. Faze-te ao largo, faze-te ao mar alto, disse Jesus. É nas águas mais profundas que estão os maiores peixes e grandes cardumes. Nas provas mais duras que extraímos grandes lições. Deixemos as águas rasas da dúvida ou das dúvidas, das nossas limitações, da miséria, do conformismo e do comodismo e avancemos no oceano das possibilidades e fidelidade de Deus. Lançai as redes, disse Jesus. Lançar é o mesmo que tomar posição, agir, reagir. Devemos lançar fé e confiança na promessa divina, com muita paciência, para que possamos pescar no mar da graça de Deus. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes, disse Pedro. Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A obediência traz resultados maravilhosos.
Pedro não disse estas palavras com base na sua experiência. Ele sabia que humanamente era inadequado, estava cansado, desanimado e frustrado. Foi pescar a noite toda e não pegou nada. Suas palavras se baseavam na confiança em Jesus, pois sabia que a palavra de Cristo não era apenas de um carpinteiro, mas do Filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Verso 5. Havendo trabalhado a noite toda. Essa expressão significa sofrimento, exaustão, cansaço e frustração. Quem já tentou de tudo e não conseguiu nada, deve obedecer à palavra de Deus, o que o levará a desfrutar da abundância da pescaria de bênçãos que ele tem reservado para aqueles que se humilham e obedecem à sua palavra. Pedro agiu impulsionado pela fé no Pai. Admiração se apoderou dele. Deus se deixa conhecer também através das obras que realiza em resposta das orações. Pedro disse: sou pecador. Isto nos dá crescimento e expectativa da santificação. Somos dominados por êxtase. A resposta do mestre foi: doravante serás pescador de homens. Depois de salvos e abençoados, devemos fazer a obra do Senhor. O nosso testemunho fala mais alto. Aqueles que atendem o chamado de ir terão todas as suas necessidades supridas pelo Senhor da seara. Pois a Bíblia diz: minha é a prata, meu é o tesouro. Tudo pertence ao dono da seara. 1 Timóteo capítulo 5, 17. Versículo 17 ao 19. Aos presbíteros que governem bem a casa do Senhor. Esses versículos dizem respeito à honra apropriada aos presbíteros, que significa pastores que governam bem a igreja local e que vigiam cuidadosamente do rebanho do Senhor. Aqueles que com toda sinceridade trabalham diligentemente na pregação e no ensino devem receber duplicata honra. Trata-se aqui de auxílio financeiro. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: quem jamais milita a sua própria custa, e quem planta vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Gálatas capítulo 6, verso 6. Reparta com aquele que o instrui. É dever de todos que recebem o ensino da palavra de Deus ajudar a sustentar financeiramente aqueles que lhes ensinam a palavra de Deus. Dentre os que são dignos desse sustento estão os pastores, mestres, evangelistas, missionários e obreiros que são fiéis. Deixar de prover seu sustento é semear egoísmo na carne e ceifar a corrupção. Dar àqueles que ministram a palavra faz parte do cumprimento desta ordem. Fazei bem aos domésticos da fé, porque a seu tempo ceifaremos. E também a vida eterna. Nós vemos em 1 Samuel 15, 22, verso 9.
rei Saul se rebelou contra Deus e desobedeceu às suas ordens. Pela desobediência à vontade de Deus, pois não obedeceu à vontade de Deus de todo o coração, achava que a palavra de Deus era boa, mas não tão sagrada, a ponto de ter que observar todos os seus pormenores. Sua rejeição da palavra do Senhor, já que tinha sido advertido por causa da sua desobediência anterior. Obedecer é melhor do que sacrificar. Versículo 22. Obedecer de coração a palavra de Deus é melhor do que qualquer forma exterior de adoração, serviço a Deus ou abnegação pessoal. Deus não quer sacrifício, Ele quer que obedeça a sua palavra. O pecado de Saul foi seguir seu próprio conceito de certo, acima da revelação bíblica. Esse pecado será também a base da apostasia final, predita pelos profetas antes da vinda de Jesus Cristo à terra. O culto, a oração, o louvor, os dons espirituais e o serviço a Deus não tem valor aos seus olhos se não forem acompanhados pela obediência explícita a Ele e aos seus padrões de retidão. Deus não quer sacrifício de tolo, Ele quer que obedeçamos a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. O versículo 23, rebelião é como o pecado de feitiçaria. O pecado de feitiçaria procura controlar eventos, pessoas ou futuro, por meio de espírito de pessoas falecidas. A rebelião contra a palavra de Deus é semelhante. O rei Saul rebelou-se contra Deus e desobedeceu às suas ordens, pois não obedecia à vontade de Deus de todo o coração. Achava que a palavra de Deus era tão boa, mas não sagrada, tão sagrada, a ponto que ter que observar com todos os seus detalhes. E hoje em dia não é diferente. Deus requer que a sua igreja obedeça. Ele não quer sacrifício, porque aqueles que são nascidos de novo, que vivem novidade de vida, têm prazer em obedecer a Deus. A obediência não é um sacrifício para aqueles que são renascidos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Todo aquele que ressuscitou, que é nova criatura, tem prazer em obedecer à palavra de Deus, porque Deus quer obediência. Sem obediência não há culto, não há serviço, não há louvor, não há adoração que Deus venha aceitar. Por isso, obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus tenha compaixão do seu povo, que Deus tenha compaixão da sua igreja. Senhor Deus e Pai, ó Deus grande, tremendo, maravilhoso, não há Deus como Tu, ó Pai, e a Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Neste momento eu coloco a Tua igreja nas Tuas mãos, meu Pai, que o Senhor venha entrar com o Teu agir na vida dos Teus filhos. Tu conhece, Pai, as necessidades de cada filho neste momento, que segundo a Tua multidão de misericórdias, que se renova a cada manhã, meu Pai, que Tu venha entrar com o Teu agir neste momento, meu Senhor. Que esta palavra venha produzir vida e vida em abundância no coração dos Teus filhos, meu Pai. Que ela venha produzir libertação,
que ela venha produzir salvação, meu Pai, que ela venha produzir santificação, que ela venha produzir obediência, meu Pai, porque a tua palavra é bem clara, meu Senhor. Deus não se agrada de sacrifício, Deus requer obediência, meu Pai. A tua palavra desperta a tua igreja, liberta a tua igreja e aviva a tua obra, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão compartilhando, ajudando. Continua ajudando também. O canal está indo muito bem, graças a Deus e a tua ajuda. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que Deus abençoe o Brasil, esta nação, em o nome de Jesus. Amém.